Sejam muito bem-vindos ao canal Voz do Coração. Hoje, vamos compartilhar uma história profunda. Uma carta que recebemos de uma das nossas seguidoras. É a história de uma mulher que guardou um áudio por muito tempo, paralisada pelo medo do que poderia ouvir. A história dela nos faz pensar sobre o tempo, o silêncio e as palavras que deixamos de escutar. Ela começa assim: eu ainda tenho o áudio salvo no meu celular. Ele tá lá, misturado com outras mensagens, como se fosse apenas mais um arquivo de voz. Mas ele nunca foi. O nome dele era Lucas. E aquele áudio, aquela pequena gravação, foi enviada na última noite em que discutimos. Lembro perfeitamente do telefone vibrando na mesa de cabeceira. Vi o nome dele brilhar na tela. Uma notificação simples, mas que carregava o peso da nossa briga. E eu decidi não ouvir. Naquele momento, achei que precisava de espaço, de tempo. Pensei que ouvir depois seria melhor, com a cabeça mais fria. Eu acreditei, com toda a certeza do mundo, que sempre haveria um depois, que o amanhã traria a chance de resolver tudo, de conversar, de entender. Nos dias que se seguiram, as mensagens dele ficaram mais curtas, quase monossilábicas. Depois, simplesmente desapareceram. O silêncio começou a ocupar o espaço que antes era preenchido pela voz dele, pelas risadas, pelas nossas conversas intermináveis, e aquele silêncio era ensurdecedor, mais alto do que qualquer briga que já tivemos. Eu pensei em ouvir o áudio inúmeras vezes, pegava o celular, abria nossa conversa, via o pequeno ícone de play ali, esperando. Mas eu sempre travava. Meu dedo pairava sobre a tela, mas uma força invisível me impedia de tocar. Eu tinha um medo visceral de ouvir um adeus, um ponto final que eu não estava pronta para aceitar. Ou, pior, muito pior, eu tinha medo de ouvir um pedido de ajuda desesperado que eu, no meu orgulho e na minha raiva, não respondi. O medo do arrependimento era maior que a curiosidade. Uma semana depois, o mundo desabou. Recebi a notícia que ninguém nunca está preparado para receber. Lucas tinha sofrido um acidente de carro. E não resistiu. O chão se abriu sob os meus pés. O ar me faltou. Tudo ficou embaçado. Irreal. Naquela mesma noite, sozinha no meu quarto escuro, com um celular tremendo na minha mão, eu finalmente encontrei a coragem que me faltou por tantos dias. A coragem que veio tarde demais. Eu apertei o play. A voz dele preencheu o silêncio do quarto. E era calma, mais suave e terna do que eu esperava. Não havia raiva. Não havia acusação. Ele dizia que me amava, que estava confuso com as nossas brigas constantes, que sentia que estava me perdendo e não sabia mais como falar comigo, sem que tudo virasse uma discussão. Ele disse que sentia minha falta, mesmo quando estávamos no mesmo cômodo, e no final, com a voz um pouco embargada, ele pedia. Ele só queria que a gente tentasse mais uma vez, só mais uma. Eu ouvi tudo, em um silêncio absoluto. Cada palavra era uma faca no meu peito. E eu chorei. Chorei por cada palavra que eu não ouvi antes. Chorei pelo amor que estava ali, claro e evidente, e que eu ignorei por medo. Chorei pela chance que eu desperdicei. Porque ali, naquele áudio que ficou intocado por uma semana, estava tudo o que eu sempre quis ouvir. Era a reconciliação, a esperança, a prova de que o nosso amor ainda estava vivo. Hoje aquele áudio continua salvo no meu celular. Mas ele não é mais uma lembrança dolorosa. Ele se transformou em um aviso. Um lembrete constante e cruel de que nem sempre temos outra chance de apertar o play. Nem sempre o depois chega. Às vezes, o silêncio que escolhemos se torna permanente. Essa história me ensinou que o orgulho e o medo são os piores conselheiros. Eles nos fazem construir muros onde deveríamos construir pontes. Nos fazem adiar conversas que precisam acontecer agora. Ei, Vok. Já deixou de ouvir algo ou de dizer algo por medo da verdade? Pense nisso. Qual conversa você está adiando? Qual mensagem você está com medo de abrir? Comenta aqui embaixo. O que você teria coragem de ouvir ou dizer hoje? Se essa história tocou você de alguma forma, curta, compartilhe e se inscreva no canal Voz do Coração. Quem sabe, talvez essa mensagem
Chega tempo para alguém que ainda pode apertar o play. Obrigado por estarem aqui.